Então, acho que eu passo direto para alguns comentários do PESE. Acho que a questão que vocês falaram bastante do copyleft, eu estava relendo aqui e eu acho que foi só uma escorregada, era para dar uma ideia de que, lembra, parece, mas eu devia ter tido um rigor ali melhor. Vou, PESE, considerar tuas sugestões de texto e realmente, assim, eu não pus que a tecnologia livre vai ser sempre boa. Eu acho que eu tento simplesmente tirar a ideia, simplesmente botar ela em outro lugar. Mas, e também tira um pouco a responsabilidade de que a tecnologia livre é que vai salvar, se a pessoa precisa ter a vontade e o engajamento de libertação para aquilo ser bom. E se não tiver, daí vai ser outra coisa, não vai ser emancipatória, né? Se a pessoa, digamos que coletivamente, né, aquele indivíduo de pessoa sai de uma situação de opressão e passa por uma situação de dominante, aquele conhecimento não vai ser mais emancipatório. Então, acho que essa é um pouco a coisa de, já não é mais, é o mesmo conhecimento, mas não está sendo aplicado do mesmo jeito, porque não é um conhecimento como unidade de conhecimento, é como pacotes de conhecimento que, enfim, pacotes. Então, essa foi um pouco a minha ideia, né? Se a pessoa for aplicar para outra coisa, é que nem ler. Pode ler. E a técnica de ler enfim, tu vai usar para vários fins. E depende de como está sendo usado e de quais são as outras coisas que estão paralelas acontecendo para aquela leitura ou escrita ser boa ou ruim, ou enfim, neutra não, mas prejudicar algumas pessoas e não outras, enfim. Sobre as ideias do Theo, eu adorei muito, obrigada. Eu acho que eu comentei do engajamento político, eu acho que quando eu trago o Freire, eu já estava numa ansiedade de tentar fazer, de certa forma, isso, e quando tu falou em engajamento político, eu realmente me dei conta que acho que isso é uma coisa que precisa aparecer e entender como é que é isso, né? Enfim, acho que isso é uma coisa para estudos futuros, mas pelo menos apontar como é que seria esse próximo passo. E acho que tu fala que a ciência cidadã apareceu tarde, né? E quando eu trago a participação social, eu já estou numa tentativa, eu sinto que eu já estava numa tentativa de levar isso para o coletivo, porque eu falo do individual, e quando eu tento fazer o passo coletivo, eu caio na participação social na ciência e tecnologia, até porque eu estou costurando dentro do ensino de ciência e tecnologia. E a questão de demorei para trazer a ciência cidadã é porque eu não queria trazer a ciência cidadã, porque eu abandonei a ciência cidadã quando eu vi que estava muito difícil costurar todas as coisas de código aberto, como tu mesmo apontou que é muito difícil. Então, no início da pesquisa, eu simplesmente disse, não vou pensar em ciência cidadã, não vou pensar em ciência participativa, vou abandonar. E tentei seguir só com o código aberto. E, no fim, meio que cai de paraquedas, porque eu consigo costurar as leituras que eu fiz em CTS sobre participação social com as leituras que eu tinha sobre ciência cidadã. E daí consegui fazer essa junção. E cabia nesse diálogo, mas dando um pouquinho de explicação. Bom, sobre a questão de tudo é hiperobjeto, daí realmente, né, eu acho que tem várias coisas que dá para pensar e outras teorias que dá para associar, mas eu acho que a magia é justamente essa, sabe? É que nem que tudo pode ser uma página Wikipédia, tu pode ter uma página Wikipédia sobre qualquer tipo de coisa, porque tu tá nessa ideia de ir construindo esses conhecimentos infinitos. Então, eu acho que um pouco é nessa ideia, daí não sei se passei a mão, vou dar uma olhada de novo. E, sim, quando tu fala de Freire, eu sinto que falta muito ainda, né? É uma área com muita discussão e que eu dei um passo, assim, dei um cheirinho ali, dei uma puxada para entrar. Mas tem uma riqueza muito grande de coisas que dá para discutir e que eu acho que enriqueceriam muito o trabalho e os trabalhos futuros. E quando tu fala que eu responsabilizei o indivíduo sobre aquele exemplo da disseminação do conteúdo falso, recair
sobre os indivíduos e não sobre as instituições, eu acho que não ficou explícito que eu não estou falando dos indivíduos usuários, eu estou falando dos indivíduos produtores de tecnologias. Porque, pelo menos, as leis que estão se fazendo são leis que obrigam as ferramentas não a mudarem o seu design, enfim, e questionarem realmente como que é a estrutura e os algoritmos, mas a censurarem. E não também buscando e não olhando para como responsabilizar as pessoas que estão produzindo notícias falsas. Então, era que meio nesse sentido. E não nunca responsabilizar, nunca exagero, mas não responsabilizar unicamente o indivíduo que está consumindo a notícia falsa. Acho que essa não era a ideia. Então, eu vou rever esse trecho porque realmente não era a ideia. Bom, sobre a questão da tecnocracia, eu também é uma coisa que eu não tenho bem certa, sabe? É uma coisa que me incomodou em vários momentos. Eu voltei e tentei ler outras coisas, até que eu me convenci um pouco que a tecnocracia que ele estava se referindo, sabe, da forma como ele estava se referindo, estava ok, estava consistente. Mas é um ponto que eu acho que tem que ser discutido mais. E eu acho que eu até escrevo num parágrafo, né, botando alguns questionamentos de, tá, não estamos numa tecnocracia, estamos, e se não estamos, como é que as eleições foram tão influenciadas enfim, pelas ferramentas. Então, acho que eu tentei apontar isso ali, porque também não tô, não tô bem confortável. E sobre questões de costurar os vários movimentos, eu tentei fazer isso pelo código aberto, para ter alguma união, porque realmente foi difícil unir. E eu não sei se abandonar todas elas é a coisa, mas talvez, enfim, acho que tem que se repensar, porque é difícil unir todas elas, porque elas têm objetivos muito distintos, mas eu entendo que precisa ser costurado minimamente, porque, por exemplo, para conseguir entender, ter uma coerência, ter um ponto que uma coisa pequena como as editoras, as, as, os periódicos de revista, mesmo tendo publicação em acesso aberto, exigem que tu submeta o texto num arquivo em formato proprietário, que é o ponto .doc. Ou seja, eu sou obrigado a acessar algum Microsoft Word para conseguir submeter um artigo ali no estágio final. Então, mesmo que seja uma coisa pequena, eu acho que essa discussão precisa ser provocada, porque é muito simples tu simplesmente exigir que os arquivos venham em ponto .odt ou em ponto .doc. Não é uma mudança difícil, mas é uma mudança de visão. Então, acho que essa é um pouco a minha tentativa, não abrir mão. Mas, enfim, talvez tenha que repensar isso. Acho que era esses meus comentários. E é isso, eram esses meus comentários. Enfim. Ok, obrigado, Marina. Eu vou convidar então os colegas a se juntar então numa sala à parte, numa sala de apoio que a gente vai criar aqui agora. E eu peço que o restante fique nessa sala até a gente conversar sobre o conceito da Marina e voltar. Tá? Então, o Leonardo está criando a sala para nós, queres que eu crie? Com minha satisfação que o dia que fosse aprovada com o conceito A. Então, parabéns. Marina, né, que a gente conversou um pouco lá, e tu não te assusta, não pensa que estavam tudo, né, aproveitando lá para malhar o Judas ou qualquer coisa assim, é pelo contrário, a gente estava falando, né, comentando um pouco, né, sobre o trabalho em Minas Gerais, mas em particular até do teu envolvimento com essa parte, com esse movimento do conhecimento livre, do potencial das coisas, então realmente é muito interessante. Eu digo assim, de público, foi uma satisfação muito grande para nós, né, falo para mim, para o Leonardo, depois se quiser comentar também, que foi muito bom poder trabalhar contigo, né, e fazer, aprender um pouco mais desse conhecimento, inclusive, que tu trazia, dessa parte do conhecimento aberto. Então, foi uma trajetória muito interessante que eu realmente espero que seja o primeiro passo de uma caminhada longa por aí. Então, eu realmente dou os parabéns. Depois, na sequência, a gente vai, né, cada um dos membros da banca vai te passar um documento aqui, a gente vai esmiuçar e olhar com calma tudo que puder, né,
como a gente está acostumado a fazer partidos para tudo, né, Mani? A gente pega as críticas e a gente gosta de receber porque permite que a gente melhore, né? Então eles me acusam em alguns lugares de ser masoquista, mas não é. Que realmente eu acho que isso nos dá a oportunidade de crescer, e ainda mais quando as críticas foram feitas da forma como foram feitas, que é para apontando caminhos, né, em que a gente pode a partir daí crescer. Então, muito obrigado, agradeço a todos aqui. Antes, bom, passo a palavra para o Leonardo antes de encerrar aqui, se ele quiser dizer alguma coisa, porque como orientador ele tem participação fundamental, então aqui eu já estou encerrando, estou quebrando um pouquinho do protocolo, mas se o Leonardo quiser dizer alguma coisa, fica à vontade, Leonardo. Eu só quero agradecer, realmente foi um prazer enorme trabalhar com a Marina, é uma pessoa de uma competência fora do comum, é uma pessoa de uma inteligência acima do que a gente vê normalmente por aí. Então digo que foi um enorme prazer, espero continuar trabalhando com ela em outras oportunidades, né? E, bom, fala aí, Marina, fica à vontade. Bom, eu só tenho a agradecer, como eu falei antes, o apoio do Leonardo e do Ives foi fundamental. Eu gosto de destacar isso porque eu tinha uma imagem da pós-graduação, que não está errada, de exploração, mas que não é o caso, e eu fiquei muito feliz e demorei para conseguir entender que eu estava com pessoas que estavam me orientando de verdade, assim, que estavam preocupados. Então, apesar da dissertação ser minha, né, de estarem falando isso, vocês podem ter certeza que teve bastante apoio, influência e voz do Ives e do Leonardo também, porque foram muito queridos. Ok, então com isso eu dou por encerrada